você pega o carnê e oferta segundo aquilo que Deus colocou para você ofertar, tá bom? Muito bem, irmãos. Agora nós queremos meditar sobre um assunto, outro assunto maravilhoso em 1 Coríntios capítulo 9. Olhe 1 Coríntios capítulo 9, e se você tem vindo para esta igreja durante os cultos de domingo à noite, pelo menos, você já deve ter estudado até o capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo a versículo. Olha que bênção, né? E se você vem domingo de manhã, além das aulas na escola bíblica dominical, você também já está estudando o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 19, do capítulo 1 ao capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Se você vem todo domingo pela manhã, certo? Ah, pastor, mas está gravado lá no YouTube. Mas vou botar uma senha lá, só vai assistir quem vem para o culto. Qual sentido, né? Não tem sentido. Brincadeira. Mas não se confie nisso, porque é melhor ao vivo do que gravado, tá bom? Brincadeira também. Mas, no capítulo 8 de 1 Coríntios, nós estudamos que devemos amar os irmãos acima de nós mesmos. E vimos um assunto muito importante naquela época, que era o comer comida sacrificada aos ídolos. Todo o capítulo 8 tratava disso. E a ideia daquele capítulo é: abdique-se do seu direito de comer esta comida. Não existem outros deuses, não existe o ídolo, existe a estátua, mas não existe essa divindade de fato. Só existe a estátua, que é uma estátua que se quebra e não vale nada. Logo, aquela carne é uma carne, mas tem um irmão seu que ainda não entendeu bem isso, e se vir você comendo esta carne, ou no templo daquele ídolo, ou comprando para comer em casa, ele vai associar isso com a idolatria, e aí ele vai adorar Jesus e adorar o ídolo. Por isso, irmão, Paulo dizendo para os coríntios, não seja tropeço, deixe de comer carne. Você deixaria de comer sua picanha? Você deixaria de comer sua carne por amor a um irmão, para ele se fortalecer na fé? Essa é a exigência bíblica, certo? Muita gente não quer entender isso, não quer aceitar isso. Olha, eu sou o pregador, certo? E eu procuro viver o que a Escritura diz. E eu sei que às vezes não é fácil, mas é assim que nós vamos aprendendo de Deus, de modo correto e verdadeiro, e experimentando um relacionamento saudável com o Senhor. Você quer aprender a amar? Esse é o caminho. Não aprende-se a amar facilmente, porque o amor verdadeiro não é típico dos pecadores. O pecador ama quem te dá algo. O pecador ama quem tem algo para poder corresponder esse teu tipo de amor. É um amor por interesse, muitas vezes até um interesse bom, tudo bem, mas o amor do pecador é um amor por interesse. O amor de Deus é o amor desinteressado, que é o amor de Jesus ao morrer na cruz pelos nossos pecados, que é o amor que o Senhor quer que nós tenhamos. O capítulo 9 de 1 Coríntios é o mesmo tema do capítulo 8. Poderia ser a mesma ideia, amar os irmãos acima de nós mesmos. Só que a diferença é que no capítulo 9, do verso 1 ao 12, que nós vamos ler agora, é Paulo dando o exemplo dele. Eu estou exortando vocês, igreja de Corinto, a deixar de comer carne sacrificada aos ídolos, por amor aos irmãos fracos. Eu também faço isso. Eu vou mostrar para vocês. E ele mostra no capítulo 9. Só que nós colocamos como ideia principal, amar é abdicar dos meus direitos. Uma boa definição para amor. Amor para o casal, o marido e esposa. Amor dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Amor seu para com o inimigo, que não gosta de você, né? Esse amor é abdicar dos meus direitos. Você tem direitos, você está disposto a abdicar deles por amor ao seu irmão? Então, este é o amor desinteressado. Olha, 1 Coríntios 9, verso 1. Não sou eu, porventura, livre?
Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sou fruto do meu trabalho no Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo, para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta, que não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós, está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais, se outros participam desse direito sobre vós. Nós não o temos nós em maior medida. Amar é abdicar dos meus direitos. É o que Paulo está dizendo aqui, e nós vamos esmiuçar esse texto através de 3 ensinos. O primeiro deles, muito óbvio, são ensinos que vão complementando um ao outro. Primeiro, que a base, que é muito óbvio aqui, é que os ministros de Jesus possuem direitos. Eles possuem direitos. Paulo está falando dele como apóstolo, e isso aqui a gente aplica também aos pastores no dia de hoje, que não são apóstolos, mas os apóstolos eram modelo para os pastores daquela época. Então, os ministros de Jesus possuem direitos. O verso 1 que acabamos de ler diz assim: não sou eu porventura livre? E Paulo aqui, ele está apresentando 4 questões. Primeiro, esta. Segundo, não sou apóstolo. Terceiro, não vi Jesus nosso Senhor. E quarto, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? 4 perguntas. Essas 4 perguntas, Paulo colocou aqui para mostrar: eu tenho direitos. Eu sou um apóstolo e eu tenho direitos. A primeira pergunta indica que ele é livre. Ele é livre como todo crente é livre. Então ele tem liberdade como todo crente tem liberdade. Ele tem direitos ali. Essa é a primeira ideia. Em 1 Coríntios 8, 9, nós observamos esse conceito de liberdade que foi visto domingo passado, melhor, domingo atrasado. Olha o que diz 1 Coríntios 8, 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não vem de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, você tem liberdade, mas não seja tropeço. Paulo está dizendo, eu sou um crente, eu sou um cristão, eu também tenho liberdade, eu tenho direitos. Essa é a lógica aqui. Mas então, Paulo diz, não sou apóstolo. Além dele ter liberdade e direitos como um cristão, ele tem os direitos de um apóstolo. Eu sou apóstolo. Ele faz na questão de pergunta para levar o povo à reflexão. Ele, como apóstolo, tinha direitos. Quais? Vamos ver na sequência do texto que acabamos de ler. Mas o fato é que ele quer mostrar que, como apóstolo, ele tem direitos. E uma das provas de que ele é apóstolo é a terceira pergunta. A terceira pergunta diz: não vi Jesus nosso Senhor? Por quê? Porque alguns questionavam o apostolado de Paulo, porque ele foi um nascido fora de tempo. Os 12 apóstolos, inclusive Judas, foram escolhidos durante o ministério do Senhor Jesus Cristo. Judas foi, obviamente, o traidor, ficaram 11. Os apóstolos elegeram outro apóstolo, a meu ver, de modo errado, porque quem escolhe um apóstolo dos 12 é Jesus. Jesus não escolheu ali, eles é que votaram, ao meu ver, um erro, mas Jesus veio e escolheu o 12º apóstolo. Quem? Paulo. Só tem 12 tronos para os 12 apóstolos, então Paulo seria o 12º apóstolo. Então ele diz, eu sou apóstolo, tenho os direitos de um apóstolo, e eu vi Jesus ressurreto, que é uma prerrogativa do apóstolo. Os apóstolos aqui do Ceará, de hoje, viram Jesus ressurreto? Falsos apóstolos. Quem vai para a igreja deles está indo para uma igreja terrivelmente distante do Evangelho de Jesus.
Porque a prerrogativa do apostolado, uma das, ter visto Jesus ressurreto. Eu não vi Jesus ressurreto. Você viu Jesus ressurreto? Do seu lado, comendo com você peixe, pão ali na praia. Você viu? Eu não vi. Eu não posso ser apóstolo. Se aquela pessoa se intitula apóstolo, ela está mentindo ou muito enganada. Certo? Então isso aí é errado. Não existe apóstolo na modernidade. Só foram 12. O que passou disso é fraude. É contra a Bíblia. Bote isso na sua cabeça. Por quê? Porque isso vai se popularizando e até os crentes honestos e sinceros começam a achar isso natural e comum. Não é. Não é. E tem muitos livros hoje bons que você compra e você vai ler sobre as características do apóstolo, quem escolhe um apóstolo, o que é um apóstolo, certo? Então, eu não sou apóstolo, eu sou somente um pastor. Paulo era apóstolo, ele tinha direitos de apóstolo, por isso que ele disse, não vi Jesus também? Eu? Então, ele tinha direitos do apostolado. E uma última questão que ele coloca no primeiro versículo é: acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Ou seja, aquela igreja foi plantada por Paulo, a igreja de Corinto, vimos isso em Atos capítulo 18. Então aquela igreja é uma prova de que Paulo é um apóstolo operante, pregador do evangelho, plantador de igreja, que sofria com os irmãos, que amava edificar a obra de Deus. Ele era um dos que plantava, como ele disse, eu plantei, Apolo regou, vimos isso em 1 Coríntios capítulo 3, ele era um apóstolo e a igreja de Corinto foi fruto do ministério do apostolado de Paulo. Isso é muito importante nós compreendermos. Então, ele tinha direitos como apóstolo, ele tinha direitos como um cristão e ele tinha direitos em relação à igreja, por isso que ele diz, vocês são fruto do meu ministério. Na frente ele vai explicar isso melhor. E olha o verso 2, 1 Coríntios capítulo 9, verso 2. Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Alguns realmente duvidavam do apostolado de Paulo. Por sinal, a segunda epístola aos Coríntios é Paulo defendendo-se e mostrando que ele realmente era um apóstolo. Se Paulo não fosse apóstolo, bem, ele era muito mentiroso, certo? E segundo, as epístolas paulinas estariam bem reprovadas, porque em cada uma delas Paulo assina dizendo, eu, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Então, ele só pode ser um apóstolo recomendado pelo Senhor, fora de tempo, é verdade, para assumir o lugar de Judas, que foi o traidor. Paulo lança essas questões por quê? Porque são direitos. Direitos de crente, direitos de um apóstolo, direitos perante a igreja que ele plantou, a igreja de Corinto. E ele está preparando para dizer, eu vou abdicar dos meus direitos por amor a vocês. Assim como eu quero que vocês abdiquem dos seus direitos por amor aos irmãos de vocês. Porque esse é o genuíno amor. É um amor onde você abdica dos seus direitos para edificar outras vidas. Às vezes não precisa fazer isso, mas às vezes é necessário. Às vezes a conversa não resolve. A explicação, a exortação, se tenta tudo isso. Não resolveu, os irmãos mais fortes na fé vão se abster dos seus direitos para cuidar dos irmãos que ainda não têm determinado entendimento. E obviamente que isso você não vai dizer para a pessoa. Por quê? Porque vai piorar a situação. Você simplesmente abdica dos seus direitos para amar aquele irmão e esperar que Deus faça a obra. Então Paulo diz, não sou porventura livre, é como se ele estivesse dizendo, não tenho eu a liberdade de um cristão, quer dizer, o direito dele da liberdade. A outra pergunta, não sou apóstolo, é como se ele dissesse, não tenho eu os direitos de um apóstolo, é isso que ele está argumentando aqui. Os ministros de Jesus possuem direitos, tanto Paulo como os pastores de hoje. Aí vem o segundo ensino para a compreensão desse texto. O ministro de Jesus tem direito ao sustento financeiro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo vai chegar nesse ponto, do sustento financeiro.
Então, quando estamos falando de Paulo abdicar de seus direitos, é abdicar do direito de ser sustentado pela igreja. É isso que ele está dizendo. Olha o verso 3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. E aqui ele vai fazer várias outras questões que vão servir como argumento para mostrar para Paulo a ideia de que você deve abdicar dos seus direitos por amor ao seu irmão. Primeiro, é o direito de comer e beber. Verso 4, não temos nós o direito de comer e beber? O direito básico, né? Direito fundamental. Eu não tenho o direito de me sustentar, ou melhor dizendo, eu não tenho o direito que a igreja me sustente, visto que eu vivo para o evangelho, é o que Paulo está dizendo. Eu não tenho o direito de comer e beber, entende? É isso que o apóstolo está mostrando aqui. No final você vai perceber que ele está abdicando do direito de comer e beber. Não quer dizer que ele não vai comer e beber, mas quer dizer que ele está abdicando do direito de a igreja sustentá-lo para ele ter o alimento básico e o necessário para viver. Mas ainda no verso 5, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, Paulo está abdicando do direito de ter uma esposa. Mas não é só do direito de ter uma esposa, é do direito de ter condição financeira para manter uma família, certo? Ele está abdicando desse direito. Estudamos isso no capítulo 7. Paulo várias vezes diz, eu queria que vocês, solteiros, fossem como eu. E Paulo diz que estava solteiro. Por quê? Porque a perseguição era enorme, porque viver com família no meio da perseguição naquela época era muito difícil, era necessário recurso financeiro, era necessário muito trabalho, eram muitas preocupações, preocupação se a esposa está bem, preocupação se os filhos estão bem, logo, Paulo não teria condição de fazer efetivamente a obra de Deus como ele queria fazer. Visto que ele estava solteiro, ele, controlando, obviamente, seus desejos para ter uma vida de santidade, ele disse, vou ficar solteiro, vou abdicar do meu direito de ter uma família. Ele podia, mas ele disse, vou abdicar desse direito para servir exclusivamente a Deus, que foi o que ele fez. Então, ele diz no verso 5, parece até um pouco rebelde aqui, não tem, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Mulher irmã é uma esposa crente. Isso aqui é uma das indicações que tem que se casar com uma mulher crente. Outro exemplo importante aqui é os demais apóstolos. Parece que todos, ou quase todos, eram casados e tinham suas famílias. Os irmãos do Senhor, Tiago, o irmão de Jesus, era o pastor da igreja de Jerusalém. Certamente ele era casado, e os outros irmãos. Os irmãos do Senhor são os irmãos de Jesus, que se converteram posteriormente. E Cefas, que é Pedro, a gente sabe que o Senhor Jesus, curou a sogra de Pedro, logo, se ele tinha sogra, ele tinha esposa, Então, Pedro tinha sua esposa ainda aqui em 1 Coríntios capítulo 9. Então, quer dizer, Paulo está dizendo, eu me abdico do direito do sustento financeiro para eu ter uma esposa e uma família. É o que ele está dizendo aqui. Ele poderia ter, mas por causa de Cristo e do Evangelho, ele decidiu não ter, em favor da missão de pregar o Evangelho aos perdidos. Irmãos, obviamente, isso aqui não é para todo mundo, é só para aqueles que realmente foram vocacionados nesse sentido. Paulo entendeu, eu sou apóstolo, eu vou dedicar toda a minha vida na proclamação do Evangelho. Paulo entendeu, eu não quero que nada me atrapalhe. E se eu tiver esposa, não é que a esposa atrapalha, mas eu tenho que dividir atenções, eu vou pregar menos o Evangelho. Então ele entendeu que essa era a missão de vida dele. Não quer dizer que todos nós temos que fazer isso. Eu sou casado, muitos irmãos aqui são casados, isso não é pecado. Eu não me abstive de ter família. Eu quis ter família, entende? Como muitos aqui quiseram também. E isso não é pecado. Mas, por força do argumento do apóstolo, ele está dizendo exatamente isso. Os apóstolos têm família, os irmãos do Senhor Jesus têm família, Pedro tem família,
mas eu não tenho. Eu me abstive. Ainda no verso 6, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Ou seja, Paulo aqui, ele está dizendo que ele não tinha sustento das igrejas. Lendo Filipenses capítulo 4, a gente sabe que a igreja de Filipos foi uma das poucas que contribuiu financeiramente com o sustento do apóstolo Paulo. E ele trabalhava para se manter e manter a equipe missionária. Vimos isso lá em Atos capítulo 18, né? Ele trabalhando junto com Priscila e Áquila para manter-se, e só no sábado ele pregava na sinagoga. Quando chegou Timóteo e Silas, que podiam também ajudar no trabalho, Paulo ficou mais livre para se dedicar mais à pregação. Então, quando o missionário ou o pastor tem que trabalhar para se manter, obviamente, por conta de uma limitação de tempo, ele vai ter que pregar menos. Ele vai ter que, no caso dos pastores modernos, estudar menos. Por quê? Porque os antigos, eles tinham um contexto mais na cabeça, né? Eles estavam vivendo tudo aquilo, talvez eles não precisassem ler tanto quanto os pastores modernos, que têm que ler mais para suprir a lacuna de conhecimento daquela época até os dias de hoje. Mas o fato é que é menos tempo para se dedicar ao Senhor, certo? Então, Paulo está dizendo isso. Somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Eles trabalhavam secularmente para poder serem missionários e plantar igrejas. E aqui duas considerações importantes. Primeiro, nós sabemos que 1 Coríntios foi escrito ali por volta do ano 55 depois de Cristo. Na segunda viagem missionária, foi que Paulo plantou a igreja lá em Corinto. No final da primeira viagem missionária, em Atos 15, já no concílio de Jerusalém, depois do concílio, foi que Paulo teve um problema com Barnabé, e os dois se afastaram, não é verdade? Mas aqui ele fala de Barnabé, como se eles ainda tivessem contato, e como se Barnabé também trabalhasse da mesma forma que Paulo, só que noutra localidade. Então a gente entende que parece que eles ficaram bem, continuaram trabalhando, se comunicando, só que cada um na sua região. A gente sabe que Barnabé voltou para Chipre e Paulo continuou nas suas viagens missionárias. Então tudo indica nesse versículo que houve uma reconciliação, que houve um ajuste ali entre os dois, mas cada um trabalhando na sua localidade, mas muito provavelmente com o mesmo estilo, porque Barnabé, lá em Atos capítulo 4, final do capítulo 4, você vai ver que ele vendeu seus campos. Ele era um homem rico, que tinha propriedades e terras. E ele vendeu tudo aquilo. O que foi que ele fez? Depositou aos pés dos apóstolos. Muito provavelmente foi por causa disso que Ananias e Safira, instigados pelo testemunho de Barnabé, disseram: vamos fazer também. Vamos vender a nossa terra, fazer que nem Barnabé, um homem de Deus, e vamos entregar aos pés dos apóstolos o recurso. Mas no meio do caminho, acho que Ananias e Safira foram tentados e pensaram assim: é muito dinheiro, vamos fazer o seguinte, a gente fica com uma banda e dá outra banda e diz que foi tudo, e a gente fica que nem Barnabé, lá na igreja, né, como homens generosos, né, e a gente sabe o que aconteceu lá naquela história. Barnabé, ele tinha campos e propriedades, mas Barnabé agora precisa trabalhar para se manter. Provavelmente, ele tinha plantação, ele tinha gado, ele tinha muita coisa. Mas ele vendeu, deu aos apóstolos aquilo ali, e foi trabalhar para ser missionário. E as igrejas não sustentavam Barnabé, não sustentavam o apóstolo Paulo. E nem os pastores da época talvez eram bem sustentados pelas igrejas. Percebe? Então, se isso acontece hoje nas igrejas mais conservadoras, naquela época acontecia mais ainda. Mas Paulo, ele não deixou de ser missionário, apóstolo, pastor, porque a igreja não o mantinha. Ele tinha um trabalho. O missionário, se a igreja deixar de manter o missionário, ele vai continuar sendo missionário. Ele vai trabalhar e ele vai plantar a igreja. Ele não vai deixar por causa disso. Da mesma forma, um pastor. Se ele for chamado para ser pastor, a igreja não tem condição de manter o sustento do pastor, o salário dele, a vida dele, ele vai continuar sendo pastor. Só que ele vai ter que trabalhar para se manter, e obviamente haverá limitações. Mas é importante o argumento de Paulo aqui. Ele
tinha o direito de deixar de trabalhar secularmente, fazendo tendas, para ficar exclusivo na obra de Deus. Ele tinha esse direito, mas ele abdicou. Muito mais trabalho, né? Muito mais trabalho. Olha o verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? 3 figuras que Paulo apresenta aqui para mostrar o quê? O direito de viver do ministério. É aqui que ele quer chegar. Eu, como apóstolo, tenho o direito de viver do ministério, de plantação de igrejas, de pastoreio de igrejas, eu tenho esse direito. Quando um soldado vai à guerra, ele não vai por conta própria. A nação sustenta ele, dá tudo para ele, dá comida, dá armamento, dá medicamento, mantém ele na guerra. Quem planta vinha e não come do seu fruto, você plantou uma vinha, uma parreira, uma árvore frutífera, você tem direito de comer daquele fruto, você plantou. Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho, você tem é um pastor de ovelhas, você bebe do leite das ovelhas, porque é seu, né? Você está criando aquele rebanho. Paulo coloca tudo isso como questão, para poder abrir a mente daqueles irmãos. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que não sabia amar direito, não estava querendo abdicar dos seus direitos por amor aos irmãos. Certamente eles não queriam deixar de comer a carne sacrificada aos ídolos. Certamente esta igreja de Corinto, e a gente vai ver isso mais à frente lá também, do capítulo 9, não era uma igreja que ofertava para os missionários, não era uma igreja que sustentava o apóstolo Paulo, entende? E é por isso que ele está dizendo estas coisas. Eu tenho esse direito, Deus me deu esse direito. Por isso essa é a segunda ideia, o segundo ensino para nós compreendermos essa verdade. O ministro de Jesus tem direito ao sustento financeiro, isto é bíblico. Terceiro ensino, devemos abdicar das liberdades e direitos por amor aos irmãos. E era o que Paulo queria ensinar para aquela igreja. Amar é você abdicar dos seus direitos. Você pode conversar com o cônjuge, com seu filho, com seu pai, com seu irmão, com seu patrão, com seu funcionário, com o inimigo. Você pode conversar para estabelecer os direitos, para deixar tudo legal. Se resolver, amém. Às vezes não resolve. E fica um bate-boca. E os ânimos se acirram. E aí, como resolver? Só tem uma solução: amar. E como é que você ama? Abdique dos seus direitos. Ah, pastor, não acredito nisso. Tudo bem, é um problema que lhe assiste, né? Você vai ter um grande problema na sua vida, porque você não vai aprender a amar. Esse é o amor do Senhor. É isso que Deus quer nos ensinar. É um amor desinteressado. Amar Por que a gente não prega muito o Evangelho? Eu sei, graças a Deus, muitos irmãos aqui da igreja têm pregado o Evangelho, eu sei disso, tenho acompanhado isso. Mas muitas vezes os crentes, de modo geral, não pregam tanto o Evangelho. Por quê? Porque não amam os perdidos. Por quê? Porque não estão interessados pelos perdidos. Estão interessados na sua vida, somente. E esquece de amar aquele irmão. Por quê? Porque aquela pessoa não vai agregar nada para mim. O que ela vai trazer para mim? Como ela vai me fazer feliz? Como ela vai aumentar meu volume financeiro? Não vai. Então, pregar o Evangelho é um amor desinteressado. Você está amando aquele pecador perdido, porque Jesus mandou você pregar o Evangelho para ele. Eu sei que tem muitos irmãos que amam e que estão atrás das pessoas que estão perdidas nos seus pecados, procurando trazê-las para o Senhor Jesus, e é isso que nós devemos fazer. E se fazemos isso, é graça de Deus. Não pense que você é tão bom assim não, viu? É graça de Deus na sua vida, lhe convencendo, lhe mostrando a necessidade de pregar o Evangelho para quem está perdido. Abdicando das liberdades e direitos por amor aos irmãos. Olha o verso 8, 1 Coríntios 9, 8. Porventura falo isto como um homem, ou não o diz também a lei? Até aqui Paulo argumentou, como se argumentava, né, na retórica, na oratória, né, como se estivesse num tribunal, apresentando seus argumentos. Agora ele vai falar como um rabino.
Agora ele vai mostrar, será que é só eu que estou inventando esse negócio? Ou será que a lei de Moisés, a lei do Senhor também não fala isso? E aí ele vai citar Deuteronômio 25:4. Lá em Deuteronômio 25:4, Deus diz assim para Moisés: não atarás a boca ao boi quando debulha. Outras versões diz, quando pisa o trigo. A ideia é, se você está usando o boi para puxar o arado, ou você está usando o boi na colheita, e cai espigas de milho ou cereal na frente do boi, muitos amarravam a boca do boi, para ele não comer. Coitado do boi, está trabalhando, está puxando o carro, vai ser colocado o cereal atrás. Então, não amarre a boca do boi, deixa ele comer o que cai no chão. É o salário dele, é o sustento dele, entende? E aí, ó o verso 9, 1 Coríntios 9:9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Claro que não. Deus não está dando essa lei por causa do boi. Isso é uma figura, porque na verdade até o boi comia daquilo que caía no chão. Ele usufruía do seu trabalho. Era um salário para o boi aquele alimento. Da mesma forma, para aqueles que servem ao Senhor no ministério, eles também devem receber o devido sustento. E talvez você diga, pastor, está pregando isso porque quer aumentar o salário, Não, graças a Deus, Deus tem abençoado até aqui, não é isso, é o contrário, vai me prejudicar terminando essa mensagem, vocês vão ver por quê, E o verso 10, 1 Coríntios 9:10, ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, então não é por causa do boi, é por causa das pessoas, especificamente aquele que trabalha. E ainda diz no verso 10, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, se você trabalha, você tem a esperança de receber algo do seu trabalho, da sua lavoura, do trigo que você colheu. Você não vai plantar, você não vai colher e não receber nada. Da mesma forma, o boi vai trabalhar e não recebe nenhum alimento como salário para se manter. Então, a lei de Moisés está querendo dizer que aquele que trabalha é digno do seu sustento, especificamente aqueles que servem ao Senhor de modo exclusivo. 1 Coríntios 9:11. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Aqui ele vai ao ponto, É como se Paulo estivesse dizendo, nós plantamos essa igreja, nós edificamos a vida de vocês, instruímos vocês, passei meses lá com vocês, epístolas que eu envio para vocês, oro e sofro por vocês. Então não é correto que eu seja mantido financeiramente por vocês, igreja de Corinto, é o que ele está dizendo para aquela igreja. Isso indica que a igreja de Corinto, ela não sustentava o apóstolo nas suas viagens missionárias e no seu ministério. Era uma igreja grande, era uma igreja rica, entende? Mas não tinha esta visão. Paulo, ele faz essas exortações à igreja de Corinto, mas no fundo o que é que ele quer dizer? Mas eu vou abdicar do meu direito de ser sustentado por vocês. Eu vou trabalhar para não ser sustentado por vocês, porque eu amo vocês. Parece até que ele está jogando na cara, Mas não é, é uma expressão de amor. Paulo fez isso também com os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, eles não sustentaram o apóstolo, e ele disse, eu tinha o direito de cobrar de vocês o sustento como apóstolo, mas como uma mãe que cuida dos seus filhos, eu assim faço com vocês, e não vou querer o dinheiro de vocês, vou trabalhar, e vou pregar o evangelho e vou continuar a missão. Percebe? Esse é o princípio de amar, é abster-se dos seus direitos. E é o princípio que nós devemos aprender. Esse princípio não é humano, ele é divino. É de Deus. O ser humano sozinho não consegue viver isso aqui. É graça de Deus, é poder de Deus. Mas quando você aprende a viver isso aqui, irmãos, você se torna-se indestrutível. Por quê? Porque você aprendeu a amar.
sem esperar receber nada em troca. Paulo amava a igreja de Corinto sem esperar receber o sustento em troca. Amava a igreja de Tessalônica, mesmo sabendo que aqueles irmãos, eles não queriam dar o sustento mínimo de comer e beber para ele. Mas ele foi honesto, ele disse, eu podia exigir de vocês, mas não vou, porque eu amo vocês. Então, Paulo teve de trabalhar, como nós mencionamos lá em Atos 18, verso 3 e 4, diz assim, e posto que eram do mesmo ofício, Paulo, Priscila e Áquila, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. A ideia é que ele passava a semana trabalhando, vendendo no mercado, a manufatura dele em couro, principalmente tendas, para no sábado ele conseguir pregar na sinagoga. Olha como ficou restrito o trabalho do missionário. Verso 5, Atos 18, 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Ele se entregou totalmente, ou seja, ele não ia só no sábado, entende? Ele ia em outros momentos, ele estava exclusivo. Por quê? Porque os seus discípulos chegaram para trabalhar também e ele ficar mais livre para exercer o seu ministério. E então, 1 Coríntios 9, verso 12, olha o que diz aí. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? 1 Coríntios 9, 12. E ainda, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Outros apóstolos recebiam sustento da igreja de Corinto, mas Paulo não recebia. Por quê? A gente não sabe tudo aqui, mas ele diz, entretanto, eu não uso desse direito. Por quê? Eu não quero criar confusão com o Evangelho, a pregação do Evangelho na igreja de Corinto. Ele não queria qualquer obstáculo para a expansão do Evangelho ali através daquela igreja. Se alguém tem que sofrer, que seja o apóstolo, ele disse. Essa é a ideia, esse é o princípio, esse é o modelo de amar, abdicando dos seus direitos. Num relacionamento, numa família, numa igreja, aquele que assume a responsabilidade de sofrer por amor ao outro, esse é quem está mais perto do Senhor. É simples. Esse é quem aprendeu o amor abnegado. Porque esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor sincero. Parece ruim, mas não é. Pelo contrário, é uma bênção poder amar desinteressadamente as pessoas. Você não espera receber nada. Você só quer dar. É uma bênção poder dar. Essa é a ideia. Nós devemos, irmãos, ser ricos de Deus para poder dar Deus para as pessoas através da nossa vida, sem esperar nada em troca. Por quê? Porque Deus já nos deu. Deus supre o que nós precisamos, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, socialmente, financeiramente, em todos os aspectos, porque você está cumprindo o grande mandamento. Você está amando a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com toda a sua dedicação e, consequentemente, está amando o seu próximo, sem esperar receber nada dele. Você está buscando cumprir os dois grandes mandamentos que o Senhor Jesus ensinou. E quem vive assim não tem como não ser extremamente abençoado, porque é isso que o Senhor requer de nós, somente isso. Pensando nos pastores, isso não era só para apóstolo, isso era para pastores também. Paulo falou dele, e aí isso se aplicou aos pastores consequentemente. Nós lemos isso lá em 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Perceba que aqui é o mesmo princípio que Paulo está colocando em 1 Coríntios 9. Não amordace o boi enquanto ele pisa o trigo, deixa ele se alimentar. Então você tem direitos.
Mas se um dia a igreja disser, não temos mais condição de suprir o sustento do pastor, o que é que vai acontecer? Não se preocupe, irmãos, a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar, né? E isso aconteceu em outros momentos, em outra igreja, e Deus abençoou e o sustento chegou. Então, essa é a lógica, essa é a ideia, né? Você não vive amarrado ou dependendo da questão financeira para fazer a obra de Deus. Se você foi chamado para fazer a obra de Deus, você vai fazer. Se tiver um problema, apertar a situação, o pastor, os pastores têm que ter condição de trabalhar e se manter. E é isso que Paulo está fazendo, e esse é o princípio que deve existir para nós. Mas o maior ensino aqui não é só esse, com relação aos pastores. O maior ensino é, nós temos que aprender a amar, abdicando dos nossos direitos. Paulo abdicou de um direito muito importante, né? O direito de ter sustento para ter uma família. Talvez ele até nem teve esposa, porque entenderia que não poderia dar tudo que aquela esposa merecia. E por isso ele, não vou ter esposa. E obviamente pelos outros fatores que eu já mencionei. Ele abdicou de um direito fundamental, comer e beber na dependência da igreja, ele trabalhando pela igreja. Ele abdicou desse direito. Ele trabalhava por fora, muito mais cansativo, e ainda continuava plantando igrejas. Óbvio que quando a igreja sustentava Paulo, quando ele recebia oferta, o que é que ele fazia? Ele se dedicava integralmente à obra do Senhor. Mas quando isso não acontecia, voltava a fazer tendas e assim por diante. Naquela época, os rabinos, eles sempre aprendiam um outro ofício, para nos momentos de dificuldade ele ter como se manter. E aqui é uma sugestão para todo aquele que pretende viver na obra do Senhor. É bom você ter um segundo ofício, porque pode chegar o momento, né, das vacas magras. E aí o que é que a gente faz? Continua servindo ao Senhor e vai trabalhar em outra coisa. E a vida é assim, e o Senhor vai abençoando. Outro ensino importante aqui é sobre a igreja de Corinto. Ela era uma igreja que tinha dinheiro. Ela era uma igreja grande, mas ela não era uma igreja generosa com os seus missionários, certo? E era uma igreja que tinha muitos problemas. Era imatura, infantil, soberba, dividida. Vimos muitos pecados dessa igreja. Um deles é esse. Paulo tinha esse direito. Paulo escreveu isso para aquela igreja. E em 2 Coríntios, que é outra epístola, eles estavam até duvidando de que Paulo era apóstolo. Apesar dos milagres, das revelações que Paulo apresentou. Era uma igreja difícil. Irmãos, nós temos que ler essa epístola. 1 e 2 Coríntios. E essas epístolas nos mostram muito do que não ser. O que fazer e o que não ser. Não podemos ser esse tipo de igreja, esse tipo de crente. Está registrado aqui na Bíblia Sagrada para nos ensinar. Nós temos que ser generosos com os nossos missionários. E a ideia é que o Senhor nos abençoe mais para investirmos mais na obra missionária. Pedido de oração. Faz muito tempo que a nossa igreja ela não planta outra igreja. Vamos orar por isso. Sei que tem reforma, tem muitos gastos, mas não importa. Vamos orar por isso. A nossa igreja ela tem que multiplicar. Ela tem que plantar outras igrejas. Há muito tempo eu tenho orado por um missionário que a gente apoia para plantar igrejas em regiões que não tem igreja boa. Nós precisamos fazer isso. É típico das igrejas. Plantar outras igrejas saudáveis, boas, que pregam o evangelho. Vamos orar por isso. Amar é abdicar dos meus direitos. Paulo estava dando o exemplo. Eu abdico do meu direito de ser sustentado pela igreja. Eu vou trabalhar por amor a vocês. Capítulo 8, Paulo disse: irmãos fortes, abdiquem do seu direito de comer a comida sacrificada aos ídolos. Aquela carne em si não é pecado, mas é tropeço para o fraco. Deixe de comer. E nós, crentes da modernidade, você está pronto para abdicar dos seus direitos por amor ao seu irmão? Nós somos a geração mais individualista de todos os tempos da humanidade. Essa é uma característica. Somos tão individualistas que quando teve a pandemia,
e os crentes começaram a ver o culto pela internet, muitos ficaram extremamente felizes. Beleza, não preciso mais ir para a igreja. Preciso mais ver a cara daqueles irmãos, daquele pastor, agora é só pela internet. Muitos pensaram assim. E alguns não voltaram. Estão lá na internet, né? Criando raiz no sofá, na cadeira. A igreja, ela foi criada pelo Senhor para ter comunhão, para ter relacionamentos. Ninguém cresce no conhecimento de Deus e nesse amor que é ensinado aqui, vendo mensagem pela internet. Pode ver, está lavando sua louça, bota a mensagem ali do pastor tal, X, não tem problema. Está varrendo sua casa aqui, bota a mensagem lá para ouvir. Você está dando uma relaxada, ouve a mensagem também ali. Está no carro viajando, bota a mensagem também. Ótimo, não tem problema. Mas tem que vir para a igreja. Tem que estar no culto de oração. Tem que estudar a Bíblia. Tem que vir para a escola dominical. Tem que congregar. Tem que ter comunhão. Tem que conhecer os irmãos. Tem que amar os irmãos. Tem que se envolver na vida dos irmãos, positivamente, é claro. Porque senão, como você vai efetivamente viver esse amor que é abdicar dos seus próprios direitos? Somos a geração mais individualista de todos os tempos. É o espírito da nossa época, é esse individualismo, autocentrado no ser humano. Isso mata a igreja. Então temos que aprender. Amar e abdicar é abdicar dos nossos direitos. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe através desse ensino. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós, pela Tua palavra, que de modo tão claro, tão direto, nos instrui de como nós devemos amar e viver à luz do testemunho do apóstolo Paulo. Ajuda-nos como igreja, Senhor Deus, não somente a amarmos, abdicando dos nossos direitos, mas também, Senhor Deus, a sermos uma igreja generosa, uma igreja operosa, dedicada na obra do Senhor, diferente desses exemplos negativos que observamos na igreja de Corinto. Capacita-nos a viver segundo o Teu querer e a Tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe sua semana. Temos um tempo agora de oração silenciosa, você pode orar um pouco mais ao Senhor. Uma boa noite e até breve.